para a gente começar? Oremos, Deus, nós te louvamos, te agradecemos, porque o Senhor é bom. Te agradecemos porque o Senhor conduziu até aqui para ouvir a tua palavra. Que o Santo Espírito ilumine nossa mente para entender o que o professor Mateus irá nos dizer através da palavra. Abençoa ele, o meu tratamento dele, e tudo que fomos conversar aqui e aprender seja para a honra e glória do Santo Nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá. Hoje nós vamos estar estudando o 8º mandamento. Finalmente, está chegando já no final. Nunca mais do Deus. Hã? Nunca mais do Deus. Não quer? Sempre quer pegar a revista. A revista é só o norte. Eu ia dizer Lili. Ari. Mas qual é? É o 9º mandamento. Agora o capítulo dela eu não sei não qual é não. Aliás, o 8º mandamento. Deixa eu entrar. Entra aí, Eric. Êxodo capítulo 20, verso 15. Sim, deixa eu fazer uma pergunta. Faltam 2 mandamentos para a gente terminar. Não, olhe para a Bíblia agora não. Faltam 2 mandamentos para a gente terminar. Os 10 mandamentos. Vocês já conseguiram decorar eles em ordem? Aí você vai, né? Não é possível que a gente vai terminar a lição, vocês não vão saber os 10 mandamentos em ordem. Quem perguntar e acertar e chocolate. Pronto, vou fazer isso. Chocolate é muito pouco, né? E tu quer um panetone da Cacau Show, é? Eita! Pode ser o chocolate da Cacau Show. Ah, pô, tá bom. Última aula, eu vou fazer a pergunta. Quem ganhar Vai ganhar o quê? vai ganhar uma caixa de chocolate. Se tiver mais de um acerto, vão ter que repartir a caixa. Eu não sou sócio da Garoto, nem tá no Se for da água, não. Dá o quê? Da água. O medo na cara azul, velho. Tem uns alunos folgados que eu vou te contar. Viu? Eu pensei que era só no seminário, mas aqui. Isso que é pior. Não, meu filho, vai ser Garoto. Ou você quer laca? Laca. Garoto, neste 5 anos de estreia. Tá bom. Eu vou comprar o que o meu bolso der. Vai ser aquela caixinha de moeda do real. Só tem gosto de margarida. E não é possível que no último dia vocês não vão saber recitar os 10 mandamentos de uma vez só, né? Por favor. Então vamos lá. Na aula passada nós estudamos aí o 7º mandamento, certo? Que foi sobre... Não adulterarás. Muito bem. Sei que vocês tinham esquecido. Por isso que eu estava sozinho aqui na aula passada. Então nós vimos todos os desdobramentos acerca do não adulterarás, né? Vimos que o não adulterarás não só significa pegar uma outra pessoa e levar ela para a cama e adulterar, tá? E tem várias outras implicações em cima do não adulterarás, como por exemplo a própria cobiça, né? Olhar para uma pessoa e desejar ela no sentido sexual, né? A questão do homossexualismo também, nós vimos lá o termo em grego. O termo em grego, né, acerca do homossexualismo, a xenocoites, certo? Então vimos que a questão do não adulterarás ela é muito mais abrangente, né, do que somente o que se pensa de adultério, certo? Hoje nós vamos estar olhando para o 8º mandamento, que é o não furtarás, certo? Nós estaremos olhando aí especificamente para o verso 15 de Êxodo 20, Efésios, capítulo 4, versículo 28. Vamos dar uma olhadinha. Efésios, capítulo 4, versículo 28. O que é que diz? Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenham que repartir com o que tiver necessidade. Ótimo. Que rouba, não roube mais, mas vá trabalhar. Provérbios, capítulo 10, verso 2.
Tesouros injustos não têm utilidade, mas a justiça livra na mão. Muito bem, valeu, Vivi. Então, duas perguntas que vão dar o pontapé inicial do nosso... Danou-se, velho, ao mesmo tempo. Tu espirrasse aqui e a Ariane espirrou aqui. Tu espirrou, velho? Quem foi que espirrou aqui na frente? Pois é que tem... Eu não tô bem, não. Eu tive crise de rinite, eu tô à base de antialérgico aqui. Então, releve aí qualquer coisa. Duas perguntas aí que vão nortear a nossa aula de hoje. Primeiro, quem aqui já foi assaltado ou roubado? Todo mundo que mora em casa amarela foi, né? Botaram o cano, foi? Então Ainda bem. Bom, Essa pergunta aqui no Brasil. é verdade. Essa pergunta aqui no Brasil é mais fácil perguntar quem nunca foi roubado, né? Porque quem já foi. Porque quem já foi. Hã? Claro, sou amiga do Estado. Porque a Anitta faz parte, né? Thalita é chefe do crime organizado lá, né? Então. Eu digo a pai, que eu não sei é tudo. Então, veja só, a gente já mencionou isso em outras aulas, principalmente na aula sobre o não matarás, né? Nós vivemos num mundo repleto de violência. Né? Isso é fruto do mundo caído que a gente vive por causa do pecado. Então, perigos de furto, assalto, é muito grande. Né? Existe uma insegurança muito grande em toda a população. Né? Você sai de casa, você não sabe se vai voltar com tudo. Você vai voltar com celular, você vai voltar com carteira, você vai voltar com tênis, né, com tudo. Principalmente nesse período que a gente vive uma crise econômica grande, né? Então, muita gente desempregada, aquela coisa toda, e vem esse pretexto. Então, depois que a gente chega em casa de um longo dia de trabalho, a única coisa que a gente consegue fazer é dobrar o joelho e agradecer a Deus por não ter sido vítimas desses homens ímpios que roubam e furtam o bem do próximo, certo? Só que, beleza, todo mundo aqui já foi assaltado, já foi roubado uma vez na vida. Quem não foi, espero que não seja, tá? Continue assim. É porque quem anda de moto geralmente tem duas regras, né? Quem anda de moto ou já caiu ou ainda vai cair. Isso aí já aconteceu. Não, então, eu nunca tinha sofrido um acidente assim no trânsito. Até semana passada a gente sofreu. De moto? Vai acontecer de carro. Tá. Eu já caí, vai cair. Nunca fui roubado. Mas sei que você também. Vai acontecer. É a tendência, né? É a tendência pra gente que vive aqui no Brasil. Só que quem já roubou algo na vida? Isso aí já Se for pelos termos Já peguei do mandamento aí, que a gente vai falar sobre, né? Todo mundo já roubou. Então eu vou levantar minha mão. Muito bem. Hã? Olha o desconto na carteira de Bahia. de pão, meu filho. Já fico direto. Caneta dos outros. Caneta dos outros, carteira de pai, troco de pão, Sandália. 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 Eu botava a sandália velha lá. Dizendo, essa aqui é a minha, meu filho. Casa de irmão, né? Dois irmãos, né? Bom, a aula de hoje, ela vai nos ajudar a compreender a extensão e a abrangência do pecado falado no 8º mandamento, tá? Então, vamos ver aí como é que muitas vezes nós cometemos esse pecado sem, às vezes, perceber que nós estamos cometendo ele. Primeira pergunta que a gente tem que fazer ao olhar para o 8º mandamento é: o que este mandamento ele fala comigo? Veja, o 7º mandamento tem coisas referentes
a nós, ele fala conosco. O sexto mandamento tem coisas que falam conosco. O quinto, o quarto, o terceiro, o segundo, o primeiro mandamento, todos esses mandamentos têm uma referência direta a nós, como povo de Deus, tá? Mas a gente fica se perguntando, tá, e o oitavo mandamento? Não furtarás. Bom, eu não ando armado assaltando qualquer um na rua. Nem tampouco participo de algum esquema para assaltar um banco, né? Eu estou falando mais pausado, gente, porque ela está traduzindo para a menina ali. Eu convivi na Jocum, lá em Belo Horizonte, e tinha muita gente de fora do país. Aí eu sei como é que é isso. Eles sofrem com a gente aqui para a gente falar muito rápido. Obrigada. Ela é de que país? Romênia. Massa. Convivi com gente da Suíça, Estados Unidos, Inglaterra, Finlândia, lá na Jocum de Belo Horizonte. Aí era doideira. Falar com o povo. O pior é você tentar falar inglês com o povo. Com um pouco de inglês você sabe. Não, e tentar explicar alguns termos que são próprios aqui do Brasil. Vou chegar. Gíria. Gíria era complicadíssimo traduzir gíria para... Não tem como abreviar. Você tem que explicar o significado da gíria para poder traduzir. Mas vamos lá. Então veja, o que é que esse mandamento ele fala particularmente conosco? Uma pesquisa feita nos Estados Unidos acerca isso não só dentro da igreja, mas fora, tá? Acerca do cumprimento do oitavo mandamento, mostrou que cerca de 86% dos adultos afirmavam piamente que eles cumpriam completamente a exigência do oitavo mandamento, ou seja, de não roubar. É comum acharmos que esse é um mandamento que nós, pessoas comuns, quase não quebramos, né? A gente pensa que a quebra do oitavo mandamento é mais realmente para aqueles que vivem na marginalidade, aqueles que vivem lá em Brasília, né? Então, a gente pensa justamente isso. Só que, perceba que as nossas mentes, elas já estão acostumadas com a quebra desse mandamento. Filmes, séries, jogos, entre outros entretenimentos, demonstram isso. Quem nunca aqui assistiu a série The Breaking Bad e ficou torcendo... Qual é o nome do protagonista? É o Walter, né? O Walter, da série Breaking Bad. Quem nunca assistiu aí La Casa de Papel, que é a sensação do momento, e ficou torcendo ali por aquele grupo, né, de criminosos e tudo mais? House of Cards, entre outras séries, entre outros filmes que retratam isso, a gente acaba torcendo para a pessoa que está roubando, que está praticando algum ato, né? Fora o que se vê em novelas, entre outras coisas mais. Então veja como isso molda a nossa mente. A gente acaba achando algo normal, né? Não estou dizendo que é errado você assistir The Breaking Bad, House of Cards, La Casa de Papel. Só tome cuidado para que isso não molde a sua cosmovisão, a sua forma de pensar acerca daquilo. Não altere o sentido do que realmente está acontecendo ali, tá? O protagonista do The Breaking Bad, ele pode estar fazendo algo assim, o fim está justificando o meio, mas é errado ainda diante das escrituras, tá? Agora veja, como eu falei, o problema está quando a gente acha normal isso daí e a questão do roubo, do furto, ele não nos incomoda mais. Eu não só estou falando da questão do furto mesmo, de subtrair algo de alguém, de roubar o dinheiro, de roubar um banco, né? Ou coisa do tipo. Quando nós olhamos para o oitavo mandamento, nós vemos que ele aponta para a nossa obrigação moral para com o nosso próximo e em relação ao dinheiro e à propriedade privada, tá?
Não furtar, no 8º mandamento, significa não possuir alguma coisa que não tenha sido obtida por meios lícitos e honestos. Então, o 8º mandamento ele vai dizer, olha, você não pode possuir algo que não foi obtido por meios lícitos e honestos, tá? Quando a gente olha também para o 8º mandamento, uma das coisas que nós vemos é que ele trata de um problema do nosso coração. Ele trata da corrupção do nosso coração, tá? Veja que a quebra desse mandamento, ele está presente em toda a sociedade. Qualquer sociedade há a quebra do mandamento do não furtarás ou não roubarás. Até em comunidades mais tribais, povos indígenas, tribos africanas, você vai ter isso. Inclusive, há povos que é cultural o roubar. Há locais na África em que é cultural você roubar o outro, você é visto como mais esperto quando você rouba o outro. Isso é da cosmovisão deles, tá? No Brasil, esse mandamento, ele é sempre quebrado quando nós resolvemos as coisas no jeitinho brasileiro. Tá ligado, velho? O jeitinho brasileiro de resolver as coisas. Então, isso aí quebra o mandamento. Se tiver alguma coisa que eu falar que tu não conseguir encontrar algo para traduzir, tu me avisa. Veja, ninguém nasce criminoso e ladrão. Nascemos pecadores. É fato, todo mundo nasce pecador, mas ninguém nasce criminoso e ladrão. Fernandinho Beiramar, um criminoso, um narcotraficante aqui do Brasil. Ele não nasceu bandido, mas o seu coração corrupto o levou a ser o que ele é hoje, tá? Então, o problema principal do roubo não está no ato em si, mas nas atitudes do nosso coração corrompido que vão nos levar àquele ato. Note que os mandamentos que Deus dá, os 10 mandamentos, eles sempre têm relação com a atitude do nosso coração. Sempre é relacionada à atitude do nosso coração que é corrupto. Veja que Jesus, ele vai dizer lá em Mateus, capítulo 15, versículo 19, que do coração do homem é que procedem os maus desígnios, ou seja, os maus desejos, a corrupção, certo? Então, a questão do roubo, ela não está somente no ato em si, mas ela está relacionada ao coração daquele que está roubando. Beleza, Matheus. Entendi. Não furtar é o não pegar nenhum bem que não tenha sido adquirido de forma ilícita. Ok. Está relacionado à corrupção do meu coração. Ok. Mas o que de fato, de forma mais abrangente, o 8º mandamento ele vem a proibir? Para respondermos essa pergunta, nós vamos olhar para 2 perguntas do Catecismo de Heidelberg. Tá? A pergunta 110 e a pergunta 111. A 110, ela vai dizer exatamente o que o mandamento proíbe. E a 111 vai responder o que Deus requer de nós. Então vamos ver o que o 8º mandamento proíbe. Veja, pergunta 110 do Catecismo de Heidelberg. O que Deus proíbe no 8º mandamento? Deus... de ressaca, né, filha? Deus não proíbe o roubo e o furto que as autoridades punem. Mas também ele proíbe esquemas e ciladas malignos, como falsos pesos, falsas medidas, negócios enganosos, dinheiro falsificado e usura. Não devemos defraudar o nosso próximo de maneira nenhuma, nem pela força, nem pela aparência de direito. Além disso, Deus proíbe toda a avareza e todo o abuso e desperdício de suas dádivas. Consegue ver um pouco a abrangência desse mandamento? Não é só uma questão de não roubar, do tipo, eu peguei isso daqui que não é meu e levei, tá?
mas inclui outras coisas aí. Vamos analisar de forma detalhada a resposta do Catecismo de Heidelberg. Primeiro, o 8º mandamento, ele proíbe de forma clara e objetiva furtos e roubos. Vocês sabem a diferença de um furto e de um roubo, né? O furto é quando você pega escondido algo, ninguém vê. Você foi furtado. E o roubo é aquele roubo direto mesmo. O cara chega e se passa aí o celular, que não é um roubo, você foi roubado, tá? Ou seja, ele proíbe a gente tomar aquilo que não pertence a nós. Seja de maneira violenta ou seja de maneira furtiva. A Bíblia, ela registra diversos registros de pessoas que roubaram. É interessante que a Bíblia, ela não esconde o pecado do seu povo. Então ela vai falar lá de Raquel, que roubou os deuses de seu pai. Ela vai falar de Acã, que roubou despojos de guerra consagrados. Quando Deus disse que não era para pegar nada, ele vai lá e rouba uma capa, rouba os utensílios após a queda de Jericó. Então veja que há exemplos de roubo nas escrituras. Não é que a Bíblia está dizendo que isso é certo, mas ela está apontando o erro e a punição que estes que cometeram esse ato receberam por causa disso. Então veja, a primeira proibição do mandamento ela é clara e objetiva, tá? Ela é clara e objetiva. Não podemos nos apossar daquilo que não nos pertence, quer seja por arrombamento, invasão, furto em loja, furto de pequenas coisas, né? Como, por exemplo, tomar de forma ilícita materiais de escritório ou alguma coisa de colega de trabalho. Ah, foi só uma caneta. Tá, foi só uma caneta, mas ela não é sua, ela não lhe pertence. Ela pertence a outra pessoa. Você tomou ela sem permissão, né? Ah, é só uma sandália, tá, mas não é sua sandália. É sandália de outra pessoa. Ela lhe emprestou? Se ela não lhe emprestou, então isso é furto, né? Não, justamente, não existe esse negócio de eu peguei emprestado, mas ainda não avisei. Eu vou devolver daqui a pouco. Vou devolver daqui a pouco. Todo o tipo de forma de roubo são proibidos no 8º mandamento. Tá? Então, se não é seu, não pegue sem permissão. E se pegar com permissão, devolva. Né? Segunda coisa que o Catecismo de Heidelberg ele mostra acerca do 8º mandamento é que ele proíbe apossar-se, né, de pessoas de maneira ilegal. Vocês lembram que no sábado do dia da Reforma Protestante, eu respondi uma pergunta em relação a isso, feita pelo Mateus, sobre qual era a posição dos reformadores em relação à escravidão, tá? A Bíblia, ela não tem ela não se move a proibir a escravidão, porque a escravidão dos tempos bíblicos eram diferentes do Novo Mundo, tá? A escravidão no Antigo Oriente era algo de status. Você se tornava escravo porque você estava devendo alguém, ou porque você foi capturado por uma nação mais poderosa e agora você vai servir aquela nação, entre outras coisas. Já a escravidão no Novo Mundo, ou seja, nas Américas do Norte, do Sul e Central, ela é proibida pelo 8º mandamento. E este tipo de escravidão foi combatido de forma firme pelos reformadores. Veja Êxodo capítulo 21, versículo 16. Êxodo capítulo 21, versículo 16. Quem raptar alguém e o vender, ou for achado
tendo alguém ainda em seu poder, será morto. Veja o que a lei diz. Quem raptar alguém é a chamada escravidão de sequestro. Você rapta alguém para que esta pessoa seja seu escravo. Então a lei punia isso com a morte do raptor. Agora vai para 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 10. Bora, Mateus. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 10. Inclusive, nós lemos ele na semana passada. Primeira Timóteo, capítulo 1, versículo 10. Diz o seguinte: para os que praticam a imoralidade, para os que se entregam às práticas homossexuais, para os sequestradores e para os mentirosos. Tem alguma outra tradução com algum outro termo sem ser sequestrador? Raptores. Raptores, né? Bom, Roubadores de homem. roubadores de homem. Ótimo. Veja que, como eu falei na aula passada, esse texto de 1 Timóteo, ele vai tratar justamente de quebras dos mandamentos. Veja que ele vai falar de quebra do primeiro mandamento, do segundo mandamento, do terceiro mandamento, do quarto, do quinto, do sexto, do sétimo, que a gente viu aí o termo sobre o homossexualismo, certo? E ele chega também no 8º mandamento, quando ele fala dos sequestradores. Vai ter outras traduções que vão colocar exploradores de homens, raptores de homens. A palavra que Paulo usa aqui no grego é a palavra andrapodistes, tá? É o termo grego que ele usa, que é um derivado de duas palavras, a palavra ane, que é homem, e a palavra pous, que significa colocar o pé sobre o derrotado. Ou seja, prender. Tem aquele lance, você imobiliza uma pessoa e bota o pé em cima dela? Então, o sentido é esse. Ou seja, Paulo ele usa essa palavra andrapodistes para falar justamente de alguém que de forma injusta reduz homens livres à escravidão forçada. Então, Paulo está falando ali de traficantes de escravos, sequestradores, ladrões que agem dessa forma. Todo o sistema de escravidão do Novo Mundo funcionou dessa forma, com a retirada forçada de pessoas da sua terra de origem. Muitas vezes essas pessoas que eram retiradas de seus países de origem para serem escravas eram comercializadas pelos próprios conterrâneos. Há relatos de que chefes tribais na África vendiam os seus irmãos ali para os portugueses e para os outros países, certo? Inclusive aqui no Brasil, né, o tão aclamado Zumbi dos Palmares, ele tinha escravos. Ele fez escravos, né? O símbolo da liberdade negra no Brasil era o senhor de escravos. Que coisa, não? Então veja que a escravidão forçada, ela também entra na questão do 8º mandamento. Um teólogo holandês do século XVII, Gisbertus Voetius, acho que é esse o nome do cidadão, ele listou 4 exemplos de apropriação ilegal que implica na quebra do 8º mandamento. Roubo de criança para colocá-las no mosteiro, isso era muito comum na época, roubar crianças para colocar elas para serem monges. Roubo de criança para usá-las como pedintes. Aqui no Brasil é uma situação muito comum, pais que colocam as crianças para serem pedintes, estão quebrando o 8º mandamento. Roubo de garotas jovens para se casar com elas ou fazê-las escravas sexuais.
e a escravidão forçada. Então, eram os 4 tipos de apropriação ilegal de pessoas que existia muito naquela época. Hoje existe em alguns níveis isso daqui, tá? E que é uma quebra do 8º mandamento. É interessante que em Êxodo, Deus ele fala para o povo essa questão do trato com os escravos, justamente porque Israel foi escravo. Então, agora, eles sabiam o que era ser livres da escravidão forçada. Então, Deus está dizendo, olha, vocês foram escravos, então não tratem os outros da maneira como vocês foram tratados no Egito. Vocês são livres agora, certo? Então, veja que o 8º mandamento, ele proíbe roubar não apenas os bens da pessoa, mas também a própria pessoa. Pode roubar só o bem, você vai roubar também a própria pessoa. Terceira coisa é que o 8º mandamento, ele também proíbe trapacear ou fraudar o nosso próximo por meio de esquemas que parecem legítimos. Ou seja, o 8º mandamento proíbe você dar uma de espertinho sobre o seu próximo e passar a perna nele em qualquer que seja o negócio ali. Tá? O catecismo ele vai falar de medidas imprecisas, tá? O que ele quer dizer com isso? Bom, naquela época você sabia que para as pessoas fazerem comércio elas usavam balanças, né? Pesos e medidas. Então, o 8º mandamento ele alerta justamente que se você adultera essa forma de pesagem para obter lucro em cima daquilo dali, você está quebrando o 8º mandamento. Tá? Hoje nós temos as transações comerciais mais de forma eletrônica e tal, mas ainda assim a gente usa a balança do supermercado para pesar, né, as coisas ali. Mas isso também inclui escândalos contábeis, certo? Crimes de peculato, ou seja, furto do dinheiro do trabalho ou da igreja. Ludibriar os menos favorecidos, enganar. O cara é bobinho, vou passar a perna nele ali, né? Isso acontece muito porque, geralmente, pessoas assim, elas desconhecem dos seus direitos. Então, justamente por elas desconhecerem dos seus direitos, aqueles mais espertinhos acham que podem ganhar em cima daquilo dali. Uma outra coisa que o 8º mandamento também proíbe, isso é bem interessante, é negociações fraudulentas. Ou seja, vender bens ou serviços com problemas ou seduzir as pessoas para comprar algo que não seja bom para elas. Isso é um grande desafio para quem trabalha com marketing. Geralmente quem trabalha com marketing tem que vender o seu peixe, né? Tem que vender o seu produto. Tem que fazer o seu produto atrativo. Tem que fazer com que a pessoa que está vendo a propaganda do seu produto, ela deseje realmente ter aquele produto. Mesmo que aquilo não seja útil para ela naquele momento. Né? Ou seja, muitas vezes, quem trabalha com marketing é levado a fazer negociações fraudulentas. Aqui no Brasil, nós temos a chamada propaganda enganosa, né? Que é interessante isso porque vem um comercial de um remédio que promete emagrecer. Aí, quem eles colocam para fazer a propaganda? Uma modelo que passa 24 horas dentro de uma academia, faz inúmeros procedimentos estéticos, não come um hambúrguer, só come saudável. E ela tá lá, não, tome esta pílula que você vai emagrecer em 2 semanas, você vai sentir o resultado e você vai ficar como eu, com a barriguinha chapada, toda musculenta e tudo mais. Né? Gente, isso é negociação fraudulenta. Aquele remédio não vai fazer aquele milagre que o pessoal tá olhando. Você não mudar a sua alimentação e fazer exercício, você nunca vai ter aquela forma física ali. Quem trabalha com publicidade e coisas afins
deve sempre fazer a pergunta: estou criando um desejo por algo desnecessário ou inútil? Tudo se resume a tratar as pessoas como nós gostaríamos de ser tratados. O que foi? Já fez propaganda enganosa, Fê? Não tá entendendo muito mais, não. Quem trabalha com marketing, publicidade, sempre tem... Isso eu estou falando no âmbito cristão, tá? Tem que mentir. Estou falando do âmbito cristão. Não pode mentir na sua divulgação. Eu trabalho com isso. E é bastante complicado. Uma vez eu tive que expor isso, porque estavam querendo fazer o quê? O livro custava X, aí falou assim, para dar os descontos a gente vai ter que aumentar esse livro. Aí eu falei assim, a gente está sendo desonesto e tal, aí, porque eu sou aqui mais presente da loja, né? Mas tem um grupo que trabalha fora. Aí eu disse assim, então a gente não está prezando a missão da loja. A gente deve aproximar as pessoas, a gente está afastando, porque a gente está fugindo e a gente está mentindo. Ou a gente deixa o livro do valor que ele está, que sempre foi, e dá um desconto justo, e sem recebimento todos os atletas. Ou a gente deixa do jeito que está e não faz desconto nenhum, porque a gente vai dar mentindo. E aí, conversa vai, conversa bem, graças a Deus, continua com o mesmo preço, a gente vai dar desconto dentro do livro, até porque também é um livro que já está barato. Mas, assim, é muito difícil. Eu acho que no meu ambiente de trabalho é mais fácil, porque é uma livraria cristã. Mas se for fora, e não, os de fora que não prezam por isso, pelos princípios, aí já é muito complicado. Pois é. Agora, veja. Numa livraria cristã, você vive esse dilema. Agora, amplie isso para outras empresas que não são cristãs. O que não rola de quebra do 8º mandamento? Com negociações fraudulentas. Eu sei que muitos aqui não têm negócio próprio. Não sei se alguém vai ter um dia. Mas se tiverem, sempre tenham em mente essa questão aí. Cuidado com as negociações fraudulentas. Cuidado para não vender algo que não é exatamente aquilo que você está divulgando. Ou você está criando um desejo dentro daquela pessoa de que aquilo vai ser bom para ela, forçando ela a comprar sem necessariamente ela precisar daquilo dali. Tá? Muito cuidado com a propaganda predatória, com marketing predatório. Sei que é... Oi. No caso dessa situação de vender algo que não é, o que é que vai estar sendo roubado do cidadão? Isso também não entendo, não. A pessoa que está comprando, tipo assim, a pessoa que está comprando, botar um desejo nela, tipo, compra que ela não necessita no momento e tal, eu aí. Deixa eu tentar Inclusive, explicar. esse é um ponto de discussão não só nessa questão de marketing, mas, exemplo, download de música. Isso, a gente vai chegar. Entendeu? Então, esse é um ponto de até que ponto aquele que está fazendo o download está roubando os direitos autorais daquele autor. Entendeu? Porque, veja, é como se, exemplo, se eu pego alguma coisa para obter fruto daquilo que eu roubei, beleza, a discussão acaba. Mas o grande ponto de discussão que é debatido até no meio dos não crentes é até que ponto aquele que faz o download de uma série, aquele que faz o download de uma canção, para ele tá roubando daquele outro. Então não é um ponto fácil, é um ponto que se discute muito de livro, de download de livro, download de música, download. Então essa é uma discussão bem complexa mesmo. Uhum. Veja, quando você oferece um serviço, tá, que ele tem algum problema, ou ele não é exatamente aquilo que você está oferecendo,
você está cometendo uma fraude, você está enganando a pessoa, você está furtando o dinheiro dela. Por quê? Você vai estar vendendo algo falso. Você está roubando a inocência da pessoa. Exatamente, você está roubando a inocência dela. Você gera um persona, porque você sabe que aquele livro, aquele produto, a história de Lutero. Aí você vai pegar e dizer, olha, compra esse livro aqui porque ele vem contando toda a história de Lutero. E ele não vem contando Isso. só algumas coisas da parte da história protestante da igreja. Não é sobre Lutero. Então você está mentindo para a pessoa. Você vai pegar, vai chegar em casa e você roubou a consciência da pessoa. Exatamente. Você gerou persona ruim para a pessoa. Nesse ponto aí, beleza. Nesse ponto aí não tem discussão. Mas, tipo, vou dar um exemplo que às vezes acontece aonde eu trabalho. A gente vai colocar um dia de frete grátis para quem pedir. A gente vai colocar o frete grátis para quem pedir. O que é que acontece? Você pega o valor do frete, vamos botar aqui R$5. R$5 o frete. E você vai picar aquele valor todinho de R$5 e vai jogar em outros produtos que são mais baratos. Para quê? Para que nem eu tenha meu prejuízo e nem eu tenha e nem o consumidor tenha o prejuízo. Aí a discussão vai entrar no ponto. E aí? Eu estou enganando aquele que está pensando que o frete vai ser grátis? Então, é uma discussão muito complexa se for nesse caso aí, de você falar, ó, essa camisa aqui ela tem um botão que ataca. O botão não ataca, a discussão acabou. Está errado. Mas tem outros pontos que são bem mais complexos. Eu ainda vou dar outros exemplos. Além desse, por exemplo, qualquer coisa que ingresse, passagem de ônibus, que envolve carteira estudante. Vocês acham que a pessoa que está fazendo o evento não vai colocar a diferença do estudante para as pessoas que vão pagar no ônibus? Tem um princípio da economia que chama não existe almoço grátis. Quando alguém ganha um desconto, outra pessoa vai ser prejudicada. Não tem problema. Isso. Veja só. Se você perguntasse essa questão para Calvino, ele ia ser taxativo e dizer que isso é uma negociação fraudulenta. Se você não pode oferecer um frete grátis, ou para você oferecer um frete grátis, você tem que pegar o valor do frete e jogar para outros produtos, ou seja, encarecer o valor de outros produtos, não ofereça. É verdade, é melhor a pessoa falar assim, ó, lá na loja, Ou ofereça um desconto no frete. Eu faço assim, frete grátis, acima de R$150. Porque você está, meu Deus, você está roubando a pessoa. Exatamente. Então isso entra na questão da negociação fraudulenta. Por quê? Porque o frete não é grátis, vai ser grátis para quem comprar aquele produto. Mas e o outro produto que sofreu aquilo dali? Então, mas então, né? Porque o cara já comentou agora sobre o desconto que ela coloca de 150. Né? Por exemplo, vai estar lá na análise vida, ele, poxa, só o que eu quero dá 120. Então, compra esse livro aqui, pô, e tal, não sei o que, vai dar 150. Então, está induzindo a pessoa a comprar aquilo que ela não necessita. Entra também nesse bolo. Não entendo. Essa discussão, esse ponto da palavra. Explica de novo aí, eu não entendi não. Eu não vou roubando a pessoa, não. Peraí. Eu vou vendendo meu peixe. Não, pedindo peixe, ó. Quem vende, a gente se prova. Eu tenho uma camisa, essa camisa é muito cara para aquele. Eu não vou roubando, não. Eu tô atendendo ela. Não. Pelo que ela tá me falando, eu percebo as condições dela, eu percebo se ela. Eu tô falando isso sério, porque a gente que trabalha com venda percebe se o cliente vai, se ele entra na loja para comprar ou não. Então quando ele chega, poxa, esse produto tá muito caro, mas é porque ele faz isso, aí ele, opa, peraí, eu não vou perder. Quem vende sabe que não pode perder o cliente. Então você tá igual, esse produto aqui, ele é semelhante. Ele é semelhante, ele faz isso, ele faz aquilo. Então é isso que a gente está falando, entendeu? Uma Bíblia de 150 que fala sobre isso, isso e aquilo outro, e uma Bíblia de 100 que o vendedor vai falar que ela vai fazer quase a mesma coisa. Quando não vai. Isso é a postura correta de alguém que trabalha com marketing e venda Mas cristã. fazendo assim, ela colocou a situação de que o frete seja grátis de R$150. Aí tu vai lá,
compra um livro, compra uma unção, não sei o que e tal, dá 120. Certo. Dá 120. Aí tu, poxa, calma, amor. Não, agora eu entendi. Então, aí falta R$30 para fazer frete grátis. Você vai jogar uma conversa para que ela compre mais R$30. Aí, justamente, aí entra o quê? O princípio da honestidade. Olha, a nossa loja, ela oferece frete grátis para compras a partir de R$150. Sua compra deu 120. Você quer complementar? Se ela não quiser. Se ela não quiser, ela vai pagar o frete. Ela vai pagar Exatamente. o frete. Eu não tô fazendo nada errado, Fora coisas que ganham com comissão. Aí você, tipo, É tudo assim, ó. meu amigo, vamos lá. Uma pessoa que ela vai comprar fazer uma compra de R$120, certo? Ela vai poder sim arredondar para 150. Mesmo Assim, então, no geral, mas tipo. comprando aquilo que ela não precisa no momento. E foi aquilo que tu falou. Sim, mas se aquilo ali for, vamos dizer, trazer um benefício para ela, porque vamos lá, ela fez uma compra de R$120. Aí ela vai pagar o frete. Quanto é que seria o frete? Sei lá. Não, bota um frete de R$10. Frete de R$10. É. R$140. Pô, você vai pagar R$140 de uma compra de 120 por causa do frete. E isso acontece. Porque Então, eu vou arredondar para 150 porque eu vou ter o frete grátis. Tá? Porque vai ficar tipo elas por elas. Mesmo não Outra coisa é, por exemplo, eu tenho uma compra de R$80, ela não tem frete grátis. Hã? Calma, menina, eu não tô te acusando, não. Não, eu tô falando, é porque eu tô pensando aqui, o que ele tá falando. Não, eu tô colocando a situação. Porque vê, quando eu falo, olha, acima de R$150, beleza. Aí ela deu 120, que é o que ele tá dizendo. Deu 120. Aí ela vai dizer assim, eu vou falar com ela, tô digitando, né? Eu falo assim, olha, a gente tá com uma coisa muito bacana hoje. Acima de R$150, você tem um frete grátis. Isso já aconteceu, o cliente faz assim. Mas se fosse para entregar aqui na Ibiribeira, é quanto? Aí eu R$10. Aí a pessoa faz assim, o que é que eu posso completar? Aí eu falo, temos livro na promoção, temos capa de Bíblia, que você comprou, você quer uma capa de proteção? R$6,99. A pessoa completa, isso é a pessoa, mas se a pessoa não quiser, ela vai pagar os R$10. Então, mas, por exemplo, no caso do meu caso, lá na hora a gente não cobra frete acima de R$100, assim, para Recife e Olinda. Mas tiver uma situação de R$90, cara, vai ter que... Você avisa. Tá, você avisa a pessoa. Você tem que avisar a pessoa. Não, claro, Entendeu? Agora, vai da consciência da pessoa se ela vai querer completar ou não. Mas é exatamente isso, Matheus. A gente que vende não obriga ninguém a comprar. Então, Isso é porque isso não é natural. Isso é porque, Não, assim, essa questão que tu falaste, é porque tu falaste uma questão da pessoa oferecer um produto para uma pessoa que ela não quer no momento e tal. Você falou. sim, sim. Para quem trabalha no comércio, isso é normal. Tipo, não é nem a intenção querer fazer isso. Tipo, uma coisa está puxando a outra. E a gente não sabe. É assim, né? Ela chega lá, Eu porque existe cliente que chega, eu quero comprar isso aqui. Mas aí o vendedor, ele vai, mas isso aqui ele pode auxiliar esse produto que você... E o cara acaba saindo muito mais, que isso faz parte do consumismo que a gente tem. O que Vinícius disse, não tem nada grátis. Quando o Thalita fala que acima de 150, nesse 150, pode crer que na margem do produto vai estar o frete incluído. Vai ter alguma coisa. Porque aquele que é proprietário, ele não vai querer ter o prejuízo. Lá onde eu trabalho, com essa prática eu não concordo. De que, poxa, a gente vai fazer aqui uma promoção de algum produto que está barato. Entendeu? E aí você baixa o preço, mas que não é verdadeiramente o preço baixo. Não é. O produto vale tanto e você baixa nele e aquilo que eu falei, a diferença dele você fraciona para outros produtos. Porque quem é proprietário não quer ter o prejuízo. E o cliente às vezes chega, a gente já sabe que vende, olha, o cliente ele vai pedir desconto. Então a gente já vai incluir o desconto que ele vai pedir na minha margem. Por quê? Me deu um desconto aí, vou dar seu desconto agora.
Mas a gente sabe que E já calculou um desconto. porque no meio do comércio, no meio de negociação, claro, a ética está presente. A gente não está dizendo que isso que a gente está falando aqui é certo ou não. Está dizendo que o ponto de discussão é complexo. Entendeu? Essa questão de desconto, ela entra também na questão de negociação fraudulenta. Porque, tipo, você está forjando um valor em cima daquilo dali. Eu já trabalhei em empresa que fazia isso. Eu aluguei algumas coisas para decoração do chá. Ocorreu ontem. Aí a mulher deu um kit completo por 125. Aí eu não queria o kit completo, porque eu estava montado. As peças separadas dava 117. Quase 120. Chegou a 120. Aí eu disse, como é que o kit completo é 125 e as peças separadas chegam a 120? Nem esse eu estou alugando. Ela não vou dar um desconto. Sei que ela fez por R$80. Pronto. Eu trabalhei numa empresa que ela vendia e fazia manutenção de equipamento médico hospitalar. Quando tinha os produtos de manutenção, o Hospital Português ele sempre pedia desconto. Era fato. Eu mandava o orçamento para o hospital, a engenharia clínica do hospital mandava e-mail. Precisamos de um desconto de 20%. O dono da empresa já sabia dessa postura do hospital. Então, ele já colocava o valor com 20% a mais. Porque quando desse o desconto, já dava o valor final que ele tinha fechado. Isso é negociação fraudulenta. É melhor você não dar desconto. Quase não fulano esse cliente. Pois é. É muito complicado, né? É complicado. Isso. Por exemplo, esse notebook aí passa todo a R$4.000. Aí quando chega faltando o lista da Friday, isso é geral, praticamente todos os produtos. Aí aumenta a R$1.000. Aí quando chega na Black Friday, ele diminui R$1.000. Ou seja, você compra um produto que já está. Agora, é lógico, gente. Eu estou falando isso dentro de uma cosmovisão cristã. Não, isso aí. Eu não posso esperar que as lojas americanas tenham essa mesma postura. Que o Carrefour tenha essa mesma postura. Que a empresa que vocês trabalham tenha a mesma postura. Por quê? Porque não são empresas cristãs. É estranho você ver essa postura numa empresa que é cristã, como a que Thalita trabalha, mas de uma não cristã. Então, torna-se um dilema ético para quem trabalha nessas empresas. Então, você tem que fazer o máximo possível para ser transparente na sua negociação, sem perder o cliente e sem afetar o seu trabalho. Não, mas isso também tem um problema, assim, né? É um problema não, mas assim, tem um pontozinho aí que que ela falou e eu falei também sobre desconto e tal. E isso aqui não compete, assim, não compete a mim. Sim, sim. Já vem do próprio proprietário, né? Tendo em vista isso, você vai trabalhar onde? Se todo mundo, assim, todo mundo sentido. O que eu falo? Nesse caso aí, nesse ponto, e até ele mesmo sabe que eu trabalho perto da dona, então eu tenho também influência nisso aí. E a gente sempre briga. Então, nesse ponto que está falando aí, é você expor o que é correto. Isso. Ó, isso não é, por exemplo, um produto está fora da validade. Apaga, eu não vou vender esse produto. Eu não vou vender esse produto. Os outros vendedores vão vender, mas fique sabendo. Exatamente. Eu não vou oferecer esse produto. Não, mas não sei o que. Não vou, pronto. Ó, eu trabalhei 3 anos e meio na assistência técnica. Nessa assistência, a gente recebia computadores em garantia. Era muito comum. Chegava o computador com defeito, foi a placa-mãe. Tá, eu tenho placa-mãe para trocar aqui? Não. Chegou outro computador com defeito. Esse computador aqui, o problema dele é na fonte, mas a placa-mãe tá boa, tá? Tira a placa-mãe desse, bota nesse daqui, entrega para o cliente e a gente solicita a peça daquele dali. Ou, nessa outra empresa que eu trabalhei de equipamento médico hospitalar, o pessoal consertava as placas, tinha um técnico lá que ele fazia só o conserto das placas eletrônicas,
e o dono ele revendia como fosse peça nova. Eu bati o pé uma vez se eu não vou passar orçamento desse jeito. O senhor vai ter que botar na ordem de orçamento que a peça foi consertada. Não, bicho, não. Bota não. Mesma coisa na assistência. Quando vinha com essa... não. Solicita peça nova. Não vou trocar. Até porque essa placa-mãe é inferior a essa daqui. E tudo mais. Então, são conflitos éticos que a gente vai enfrentar, somente quem trabalha diretamente no comércio, e vai ter que pedir muita sabedoria ao Espírito Santo para poder saber lidar com isso. Você está arriscando. Exatamente. Até o princípio do Velho Testamento, para esse mandamento, é o seguinte: a gente sabe que o povo estava prestes a assumir a terra, a terra prometida. Então, se você olhar esse mandamento, ele tem até outro ângulo, que é o não roubo. Vocês não têm necessidade disso. Isso. Deus mandou para o povo que o povo não teria necessidade de roubar. Então a gente pode até olhar, o comércio, aquele comerciante, isso a gente fala numa coisa, uma visão cristã, ele tem necessidade mesmo de alterar alguma coisa para poder obter lucro, roubar a consciência, ou seja, ela fazer o que for. Porque o princípio do Velho Testamento é esse. O povo estava prestes a assumir e falar, não roube. Não é não roubar por roubar, porque vocês não têm necessidade disso. Mais um ponto de discussão de muita polêmica que teve. Aquela mulher que não sei se vocês viram que entrou no mercado, não sei o quê, porque está passando fome e eu vou falar do leite. Muita gente falando, não, mas a mulher estava com fome, não sei o quê. E o roubo, a gente esquece? Justamente. Não existe roubo certo. Teve necessidade de roubar. Então é um ponto de não ter necessidade. Você não rouba porque você não tem necessidade disso. Exatamente. Eu me lembro nesse ponto aí, há uns meses atrás eu fui fazer compras. Aí quando eu saí do supermercado, um rapaz me abordou no estacionamento pedindo. Esse cara, vim aqui para pedir uma ajuda para você. Eu estou desempregado, tenho um filho pequeno, estou sem o que comer em casa e tudo mais. Aí eu, tá, beleza. Aí eu abri minha carteira, eu ia dar para ele um dinheiro para ele comprar. Ele disse, não, eu não quero dinheiro não. Eu disse, você quer o quê? Eu quero comida. Você pode me dar aí um pacote de leite, um cuscuz? Eu disse, tá bom, cara. Eu peguei lá um pacote de leite, um pacote de feijão, um pacote de cuscuz e dei para ele. Tá bom, tá R$50. Tá. Foi R$50 na comida. Aconteceu comigo a mesma coisa. Até que Vai ficar na fila chorando agora. de tipo, até aquele que necessita, ele rouba. Vou dar um exemplo. Eu fui no mercado também, eu estava de férias e não fui no mercado, né? Cheguei no mercado, aí já tinha ele, já estava na frente. Tio, aí eu vou e falo. Aí ele me compra um pacote de macarrão, eu não quero dinheiro. Aí eu, beleza, pegue lá um macarrão, espere que eu só vou aqui comprar uma coisa. Fui lá e comprei. Daqui a pouco já vi ele com uma bandeja de ovo e macarrão. Você vai comer macarrão seco, velho? Não, tio, é porque a minha família dá conta de comer ovo com macarrão, filho, não tem problema, meu filho. Mas percebe, aí paguei lá, beleza. Quando eu tava saindo e ele tava saindo junto comigo, ele fez, eita, esqueci o negócio. Voltou e quando vi a outra cliente entrando, ele fez, e a senhora pode comprar um pacote de biscoito pra mim? Tipo, o cara ia fazer a feira, exatamente. Aquele que pede, é por isso que hoje dificilmente você dá alguma coisa. Entendeu? Quando a gente tava saindo, ele pegou ele. A menina se assustou ali, Thalita, com o teu grito. Ele ia quebrar a porra. Até aquele que pede. Exato. Consciência de roubar, de se aproveitar da vontade da outra pessoa. Justamente. Bora. É um assunto que, se a gente fosse abrir leque aqui, daria umas 5 aulas só para a gente debater isso daí. Mas o princípio é esse. Tu ia falar alguma coisa, né? Outro já. E tu? Agora eu também lembrei de tudo. Então, Mas é um negócio bem rapidinho. Quando entrou essa nova gestão, eu achei muito diferente,
conta que o chefe, o superior, ele não é cristão. E eu fiquei muito assim, alegre com a atitude dele. Aí aconteceu lá uma reunião geral e tal, e uma pessoa que era responsável pelas compras, ele falou assim, como a gente trabalha com a política de desconto, que lá pastor e outras pessoas tem 20% de desconto à vista, agora, né, à vista, e no crédito 15%. A gente tem que pegar os produtos que a gente recebe, colocar o lucro e colocar a porcentagem também desses descontos. Aí o que foi que aconteceu? O superior mesmo falou, não, a gente vai continuar com os valores dos produtos normais, vai colocar só o reajuste realmente, que é a editora, porque agora a gente não pode pedir menos que a editora, e diminuir o desconto. E foi o que foi feito. Antigamente o pastor tinha 30%, 35%, 40%, aí caiu 20%. Aí, com crédito, não tinha esse negócio, se é à vista, ou se era o crédito, era 20%. Aí agora tem essa porcentagem. Aí o que foi que ele fez? Ele diminuiu a porcentagem de desconto, mas os livros continuam com o mesmo valor. Até porque tem cliente que chega lá no livro e fala assim, poxa, esse livro aqui não teve nenhum reajuste não, porque esse livro na editora já está por tanto. Como foram produtos que já estão pagos, a gente também não fez isso. A gente também, por exemplo, a editora aumentou tal livro, a gente também não aumenta não, continua do mesmo jeito. Então isso já foi com uma pessoa superior que não é cristã. Eu achei muito bonita a atitude dele. Interessante. Para não prejudicar, aí é essa parte de roubar também a inocência das pessoas, né? Porque isso é coisa que ninguém vê, é um oculto lá, no segredinho, ninguém sabe. Exatamente. Outra coisa que o 8º mandamento ele vai proibir são os jogos de azar. Porque os jogos de azar eles são promessas vazias, feitas por essas empresas, cassinos e tudo mais, tá? Veja que esses estabelecimentos eles não produzem nenhum bem de serviço. Eles apenas trocam dinheiro por uma falsa esperança de que você vai ganhar mais dinheiro acerca daquilo dali. Então é fraude, é roubo. Você está justamente roubando a consciência daquela pessoa. Lógico, aquela pessoa também é movida pela ganância, então por isso que entra também na questão da quebra do 8º mandamento. Tá? Ou seja, você está aí trocando dinheiro por uma experiência, né? E perdendo dinheiro, muito dinheiro. Eu trabalhei numa empresa que tinha um cara que todo dia ele jogava no jogo do bicho. Todo dia. Teve uma vez que ele ganhou 7 mil reais no jogo do bicho. A galera, eita, Valdir ganhou 7 mil reais. Sim, mas para ele ganhar 7 mil, quanto ele já não gastou? Só naquela semana ele já tinha gastado mais de 200 reais no jogo do bicho. Eu jogava de manhã, de tarde e de noite. Antes da banca fechar, ele corria para fazer. Eu tenho um filho que ele é assim. Hoje é bullying, né? Mas teve um dia que eu sonhei, eu tava meio de tarde, mas sonhei com o cara que tava roubando minha moto, velho. Aí eu, poxa, aí eu tava sentado na frente de casa, aí eu sonhei com a moto hoje, joga lá, e eu, velho. Mas isso é verdade. Aí assim, ó, bora metade, velho. Não foi agora não, foi. Mas ele ganhou, seu vídeo ele fala até hoje. Fraudes ao Estado também é quebra do 8º mandamento. Sonegar imposto, pagar toco para a guarda de trânsito. Eu falei toco, é propina. Pagar propina para a guarda de trânsito. Fazer ligação clandestina em casa de água e luz, tá? De internet. Fraudar, qualquer tipo de fraude ao Estado é quebra do 8º mandamento, tá? Roubar a senha do Wi-Fi do vizinho. Roubar a senha do Wi-Fi do vizinho. A não ser que o vizinho dele. Aí aqui a gente chega no 5º ponto, que a gente vai finalizar ele aqui para continuar na próxima aula. Existem alguns roubos que eles também são contemplados pelo 8º mandamento, tá? Mas não foram explícitos nem no Catecismo de Heidelberg, nem em outro texto da Bíblia, porque é algo moderno, certo?
mas que são justamente quebras do 8º mandamento, que é o plágio e a pirataria, tá? Plágio, vocês sabem o que é. É você se apropriar de uma obra intelectual de alguém e dizer que é sua. Inclusive, houve um pastor, ele já foi professor lá do seminário. Existe muito isso no mercado, né? Você pegar tese de mestrado, doutorado. Isso. Foi o que aconteceu com esse pastor. Ele foi professor lá do seminário, ele é pastor de uma igreja lá na cidade universitária, e ele foi apresentar a tese de doutorado dele. Na apresentação e na leitura do trabalho, os examinadores da banca descobriram que havia plágio. Detalhe, ele tinha plagiado o próprio examinador da banca dele. Isso aí, Isso aí, sabe fazer. Quando questionaram ele, ele veio com uma lábia dizendo, não, porque eu não plagiei, eu referenciei. Aí ele disse, tá bom, fulano, você referenciou, mas tá, seu trabalho é uma tese de doutorado, então você tem que criar algo novo, certo? Então, referências não são feitas de qualquer jeito. Segundo, onde está a referência que eu não estou vendo aqui no trabalho? Estou vendo que você citou algo, não estou vendo referência. Aí eu sei que foram para lá, foram para cá, não deram aprovação, nem reprovaram ele na hora, foram reexaminar o trabalho, encontraram mais plágio no trabalho dele, ele foi reprovado. Era melhor nem ver mais trabalho. Detalhe, o cara era pastor, a banca sabia que ele era pastor. O orientador dele, quando foi falar, não, porque pastor fulano, né, ele fez um mestrado dele, não sei o que, então, vejam. Quebra. Mestrado ainda vai. E o pior é que ele plagiou o mestrado dele também, só que não descobriram. A dissertação de mestrado dele foi plágio também. Entre outras coisas mais. Ele é burrinho, então, né? Pois é. E de quebra escandaliza o evangelho. Pirataria. Esse é um grande problema da nossa era da internet, né? E existe um paradoxo nisso daí. Por quê? O sistema condena a pirataria, mas o próprio sistema cria meios para que haja pirataria. Você hoje tem um programa chamado Torrent. Você baixa qualquer tipo de coisa que esteja lá, que é um serviço de compartilhamento em rede. Com certeza! Mas a coisa não está errada. Uma coisa intrigante é que há 10 anos atrás tinha sido lançado o filme A Paixão de Cristo de Mel Gibson. Na época, esse foi o filme mais pirateado. Eu tenho Mais ou menos ele. 10 anos. O cara chorou, não conseguia não assistir não. Eu tenho ele, eu assisti tudinho. Cara, Exato. foi o filme mais pirateado pelo Torrent. A Paixão de Cristo. Eu tenho ele. Aquele filme ali é... Era muito comum, acho que hoje não tanto, mas antigamente você ia no centro da cidade, via aquelas barraquinhas de DVD pirata, mesmo assim. Só pegar um. Você comprava um na outra. E Só assim, assim, ó. A feira. voltando aqui para o que a Ana falou sobre o pirata, baixar, fazer download de música. Na minha época, eu sou velho, né? Isso da época de Almeida. Na minha época, quando tinha oportunidade na igreja, tal, aí a irmãzinha, o Zinho, pegava aquele CDzinho de MP3. Colocava a música da pessoa, da cantora, do cantor, e colocava. Todas as igrejas faziam isso. Colocava um DVD do playback e fazia isso. Todas as igrejas faziam isso. 200 músicas. É 102, 102, É bem isso. Essa parte Bem isso mesmo. não é, é antigo de igreja, sabe? Exatamente. Então veja que a questão da pirataria, ela se tornou algo tão cultural na nossa sociedade que até a igreja acha normal. Não consegue enxergar a pirataria como uma quebra do 8º mandamento.
A gente disse que ia pensar nisso, eu ia fazer os vídeos da comunicação, ia lá no Fochete, baixava as coisas que botavam nos vídeos da igreja. Exato. Exatamente. Todo mundo vai pro hotel, isso não- Hoje existe um outro problema em torno da pirataria, que é atribuído como pirataria legalizada, que é o quê? Hoje se tornou muito popular que as operadoras de internet de bairro, elas, além do serviço de internet, forneçam também o serviço de IPTV. Que o IPTV, ele é o quê? Ele oferece o serviço de uma TV a cabo, só que via internet. Certo? O formato do IPTV, estou falando como profissional de TI, ele não é crime. Você pode usar o sistema de IPTV, comprar um box, botar na sua televisão e assistir pela internet todos os canais abertos. Canais abertos, você bota uma antena e assiste. Então, você pode assistir todos os canais abertos com o sistema de IPTV. Globo crente não assiste, né? Band, SBT, Record, Rede TV. Eu gosto de Santos. Meu. A do teu trabalho. Rede Brasil, né? Rede Brasil. Então, você pode. Qual é o problema do IPTV? É quando você parte para a parte de TV a cabo. Ou seja, os canais fechados. Tá? Lá em casa dele. Tô comprando um. Esse vai ser. Foi Foi o pai que me gasta. Foi o pai que tu me deste. Por quê? Porque os canais fechados, eles precisam de uma concessão paga para poderem ser reproduzidos. Então, as operadoras de TV a cabo, como Sky, GVT, NET, Oi, Claro, elas pagam uma concessão para estas emissoras de canal fechado para que elas tenham o direito de exibir. E de acordo com o pacote que você assina daquelas operadoras, você vai ter direito a tais canais ou não. Tá? Com o IPTV não é assim. IPTV não faz assinatura de concessão com um canal fechado. Ela desvia o sinal já de uma TV a cabo e liga para a internet. Então isso é pirataria. Inclusive, a Polícia Federal tem batido muito em cima dessas empresas que têm oferecido o serviço de IPTV, por exigência das operadoras, Sky, NET, Oi e tudo mais. Então, o sistema do IPTV em si, para assistir canais abertos, não é errado, mas para TV paga, para canais fechados, sim, é quebra do 8º mandamento. Você está pirateando sinal de internet. Isso acontecia também com as internets de bairro, né, que antigamente era chamado de GatoNet. Só que hoje já se legalizou isso daí. Por quê? As grandes empresas de internet, elas viram que é muito mais vantagem para elas fornecer um link de internet para um provedor pequeno e esse camarada distribuir no bairro. Por quê? Exatamente, porque ele que vai fazer a infraestrutura, ele que vai lançar fibra, vai cuidar de fusão, vai fazer todo o monitoramento. Então, a operadora, por exemplo, a Oi, ela só vai ter a preocupação com o cara que ela forneceu o link dedicado. Então, ele que se vire para fazer toda a parte de infra. Então, eles acabaram legalizando isso daí, mas antigamente não era legalizado. O que acontecia? O cara comprava o pacote máximo daquela operadora e montava um servidor dentro de casa e lá ele distribuía. Tu quer uma internet de quanto? Eu quero uma internet de 5 mega. Pronto, vai 5 para tu. Tu quer uma internet de quantos? Eu quero uma internet de 20 mega. Pronto, 20 mega para você. E saía distribuindo. Só que hoje não. Hoje houve essa legalização aí. Então, todas as empresas de internet de bairro, elas agora estão legalizadas com CNPJ, tudo certinho. O problema está na questão do IPTV. IPTV de canais fechados é quebra do 8º mandamento. Rapaz, eu não sei se vão legalizar via IPTV isso daí, porque é muito custo. É muito custo você pagar uma concessão de canal.
Quanto é que a Sky não paga para ter direito à programação da Discovery? É dinheiro, velho. IPTV. Então Lá na é loja, que você tem Sky muito caro. Você pagar Sky muito caro. lá na loja, os meninos imploram para eu ter, não sei o que, eu fiz, minha gente, eu não quero não. Não é nem que eu não quero. Olha, É isso, eu faço. Lá em casa, a gente tem a assinatura da Sky, tá? Mais pelo meu sogro que gosta de assistir futebol e tudo mais. Eu e o Júlio, a gente não assiste a programação da Sky. Não é? Mas também. E o pacote da gente é bem básico, então assim, atende bastante. A questão da pirataria, para a gente encerrar, a pirataria ela se tornou um desafio para a igreja. A pirataria se tornou um desafio para a igreja, muito grande. Hoje a gente tem meios de evitar isso daí. Hoje a gente tem streaming de série, de filme, de música, de jogos, né? A Microsoft agora lançou um streaming de jogos que você não precisa ter um computador potente para poder jogar, você joga na nuvem mesmo, só precisa ter uma internet boa. Então você vai rodar o jogo diretamente na internet, não precisa ter uma máquina topada para jogar. Você paga mensalidade, né? Paga uma mensalidade. Então, você tem streaming de livros, né? Você tem a Amazon. A Amazon tem a assinatura do Kindle Unlimited, que você pega de graça o livro para ler, depois devolve, pega outro, devolve. Então, assim, eu sei que nem todo mundo tem dinheiro para estar pagando todos esses streamings, né? Hoje tem Google Plus, tem Netflix, tem Amazon Prime, tem a Disney já disse, tem HBO Max, tem uma série de streams aí. Então você não tem dinheiro para estar pagando todos esses daí, né? Netflix e tudo mais. Mas é aquele lance, se você não pode pagar sozinho, divide uma conta com um amigo. Eu dou a metade, você dá a metade. Você não pode, as assinaturas elas não permitem uma divisão de tela. A minha senhora não deu. E se você não pode, Graças a Deus. não pode, meu amigo. Se você puder, aí você assina. É melhor do que evitar, do que correr o risco de entrar na questão da pirataria. A questão de música, Spotify, Deezer tem pacotes bem YouTube Music também. básico, tipo, parece que para estudante o Spotify é R$ 9,90 por mês, você cadastra um cartão. Como se estudante tivesse. Paga. Não, mas todos esses serviços aí, você tem aquele pacote família que você pode arrumar diversas pessoas e no valor. Eu acho que cada dia do trabalho no YouTube fica assim que parece. A questão é que, para a gente encerrar, a questão da pirataria, a gente precisa ser bastante vigilante, porque se tornou algo muito comum. Então a gente corre o risco de seguir nessa vibe aí de que é comum e continuar usando serviços piratas e tudo mais. Mas não pode ter Office do teu PC hackeado. Eu não uso Office, não. Eu uso... Por exemplo, isso acontece muito. Lá em casa só é assim. Eu uso... Porque é muito caro comprar o LibreOffice. servidorzinho do... LibreOffice. LibreOffice não, o WPS, que ele é mais parecido com o Office. É Até open essas source. coisas que são tão... O Windows do meu computador ele é original, de fábrica. Quando eu formato ele, a ISO que eu uso já é baixada direto do site da Microsoft. Quando eu instalo, a própria BIOS já reconhece e já ativa a chave que vem na BIOS. No computador, no desktop de casa, eu só uso Linux. Na verdade, eu só usaria Linux. Eu só uso Windows porque tem que usar, senão só usaria Linux. Beleza? Próxima aula a gente